maior incentivo que ela deixou pra mim foi investir no meu ministério e no meu chamado, e me ajudou muito a crescer nisso, e sempre me incentivou e esteve comigo do meu lado. E eu sei que foi muita por oração dela, e hoje eu cumpro o meu chamado, e esse foi o maior incentivo e ensinamento que ela deixou pra mim. Então a Dona Cíntia é uma pessoa muito especial na minha vida, e ela deixou um grande ensinamento de ser uma ótima avó, e eu acho que eu vou me inspirar nela quando eu for um avô e ser um ótimo avô para os meus netos. E ela sempre deixou bem claro que eu sou o gênio favorito. A minha mãe, durante toda a minha vida, ela me deixou muitas inspirações, mas com certeza o que eu mais vou levar pro resto da minha vida é que eu tenho que ser eu mesma e nunca me importar com a opinião dos outros. Se Deus falou pra eu fazer, é pra eu fazer, e que quando Deus coloca alguma coisa no nosso coração, a gente tem que seguir e ser firme. Uma qualidade da Cíntia com certeza era o amor, era a forma como ela fazia tudo com amor, sem reclamar, como o amor dela impactou todos os jovens aqui, e como antes dela não tinha grupo de jovens, mas depois dela e com o amor que ela tinha iniciou não só um grupo, mas uma família, e com certeza a maior qualidade que ela tinha era o amor. Uma qualidade da tia Cíntia é que ela era acolhedora, e não só, não tem como descrever ela em uma qualidade, porque ela era incrível, uma mulher, assim, não dá pra descrever. Ela era amorosa, era receptiva, ela, quando chegava um jovem na igreja, ela acolhia, ela ia lá, buscava, ela se preocupava com cada um dos jovens, independente de quem fosse, e isso sempre foi uma qualidade muito marcante dela, que na minha visão é o que mais descreve ela. Hoje eu definiria ela como movimento. A mãe, sempre que chegava em algum lugar, ela gerava um movimento. Ela podia estar triste, né? Muitas vezes ela se sentia triste, ou, né, empolgada e alegre, como na maioria das vezes também ela é. Ela gerava movimento, sabe? Ela era acolhedora, ela tinha um bom coração. Eu tinha sempre que dividir ela com todo mundo, então ela nunca foi minha mãe sozinha, né? Ela era mãe de crianças, de jovens, né? De adultos que precisavam conversar ou desabafar. E o mais legal é que a maioria das coisas ela não trazia para nós, né? Ela sempre manteve, sempre com ela. E quando a mãe ficou doente no hospital e eu fiquei com ela aquela semana, foi muito bom eu poder saber que tinha tantas pessoas preocupadas, não só com a mãe, mas comigo, com a Thaisa, com o Elinho. E mesmo ela tendo ido embora, eu ainda me sinto numa grande família. E se eu não tivesse isso, eu acho que eu não estaria passando bem por essa situação. Eu estaria muito pior, meus sentimentos estariam mais fortes e mais descontrolados. E a minha mãe, ela sempre foi guerreira, nem sempre forte, mas sempre corajosa. É isso que define ela. Eu sempre gostava de pegar no pé dela, sempre falava daquelas roupas toda deslumbrante que ela andava, do casacão que ela pegou da cortina, sempre falava dessas coisas assim. E ela sempre ria, ela sempre tava rindo, sempre gostava de rir, não tinha um tempo ruim com ela. Eu sou um menino muito brincalhão com as pessoas. Eu sempre pegava no pé dela, sempre brincava com ela sempre sorridente. Isso era uma coisa tão engraçada, tão massa dela, que não tinha momento ruim, sabe? Toda a vida ela tava rindo, brincando. Então, quando eu conheci a Cíntia, foi no culto do domingo à noite, e eu lembro que no final do culto,
quarto, ela, a Thaisa e a Thalita vieram falar comigo, conversar comigo. Elas se apresentaram pra mim, me falaram do Jump, do culto dos jovens, mas na semana seguinte ia ter o aniversário da igreja, então acabou que não teve. E aí, meu primeiro contato assim com a Cíntia foi naquele domingo. E aí, quando chegou a semana do aniversário da igreja, a gente teve a oportunidade de conversar melhor. E aí eu me lembro que ela já chegou pra mim assim toda... Ela tava com chapéu, toda com aquele brinco todo assim. Ela já chegou pra mim perguntando se eu sabia fazer alguma coisa, se eu tocava algum instrumento. E eu falei que tocava violão e tava aprendendo a tocar teclado. Aí ela falou, meu Deus, nós estamos precisando de um tecladista. E eu olhei pra cara dela assim e falei, tá, mas eu só tô aprendendo. Ela falou, não, mas você vai tocar. Vem sábado que vem, a gente arranja um teclado pra você e você já vem pra tocar. E eu fiquei assim, desesperada, porque, cara, eu tava aprendendo a tocar teclado. E aí a primeira vez que eu vim tocar, fui no Acampa Dentro do Jump. E foi muito legal. E eu tô aqui até hoje. Tô tocando violão e teclado. E se não fosse por ela, eu não estaria tocando teclado. Nunca teria tocado teclado aqui no Jump. Uma das primeiras vezes que eu vi a Cíntia foi há uns 10 anos atrás. E eu fui pra praia com eles, estava toda a família. E foi lá na Lagoa do Peri, né? Não era praia, era uma lagoa. E tipo, a gente ficou o dia todo lá. Só que eu acho que eu passei protetor uma vez. E eu sou muito branca. E aí eu fiquei muito queimada. E aí a Cíntia ficou desesperada, porque ela achou que a minha mãe nunca mais ia confiar nela. E que eu e a Thaís, a gente ia ter que parar de ser amigas. Daí a Cíntia me levou na casa da mãe dela e falou, o que eu faço com ela? Meu Deus, ela tá toda vermelha. Aí ela falou, passa banha nessa menina. Uma banha de porco resolve isso. E aí ela me encheu de banha de porco. E eu fiquei toda melada de banha. E não deu certo. Continuou vermelha. Aí depois ela passou leite no meu rosto. Que ela falou que o leite ia acalmar a pele e ia ficar um pouco mais branco. Aí também não deu certo. Aí ela me encheu daquelas pomadas fedidas de peixe. E não deu certo também. Aí ela me mandou pra casa, né? Porque tava na hora. Aí a minha mãe foi me buscar. E a minha mãe zero ligou pra eu estar queimada. E ela deu graças a Deus, porque eu era muito amiga da Thaís, ainda sou. E a gente não ia precisar parar de ser amiga por causa de uma queimadura. Então eu voltei a buscar a Deus. E nisso o Jump começou a se reunir com a tia Cíntia. E foi aí que conhecemos ela. E ela curou tanta coisa dentro de mim. Ela era parecida com Jesus. O jeito que ela cuidava das pessoas, o jeito que ela amava as pessoas. Foi um jeito que eu não tinha visto antes. Ela ressignificou o sentido de igreja pra mim. Eu vi que eu tive uma esperança de que nem toda igreja era falsa, que nem todas as pessoas eram ruins, mas que realmente existiam pessoas que buscavam ser parecidas com Jesus. Eu nunca falei pra ela o que ela significava pra mim e tanta coisa que ela curou. O jeito que ela cuidou de mim, o jeito que ela cuidou da minha família foi inexplicável e eu sempre via Jesus através dela. Falar da Cíntia, né, é algo tão gostoso e tão prazeroso, porque com certeza ela impactou a vida de muitas pessoas e como a gente ouviu nesses últimos dias, não teve uma pessoa que não tenha passado pela vida dela e não tenha sido marcada por alguma coisa, né? E tem uma coisa que eu guardo, que a Cíntia me falou num momento meu, assim, mais difícil, quando ela disse assim pra mim que eu precisava cuidar das coisas do reino, das coisas do Senhor, que Deus ia transformar a minha casa e que Deus ia operar na minha família. E isso aconteceu e tem acontecido. Deus tem feito grandes coisas na vida dos meus filhos, na minha família, na minha casa e até no meu casamento. E quando a Cíntia me falou isso, eu nunca tinha compartilhado com ela das minhas dificuldades ou daquilo que a gente enfrentava quanto família.
Então eu sei que foi algo muito assim de Deus, do Espírito Santo mesmo, usando a vida dela. O momento que eu tive engraçado com a Cíntia foi quando eu era menorzinho. Algumas pessoas já conhecem essa história, mas quando eu era menorzinho eu tava correndo pela igreja e ela me parou, eu tava correndo assim, ela me parou e olhou e falou: "Tu é tão bonitinho, tu não quer ser meu genro?" E mal sabia eu que alguns anos depois eu seria genro dela.